Romanos, capítulo 13, verso 7. Abra sua Bíblia, abra no seu celular, deixa ela aberta aí para a gente conversar alguma coisa a respeito desse texto. Quantos encontraram, digo amém. Quantos encontraram, digam amém. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo 7 trata-se de uma conclusão de tudo que Paulo falou desde o capítulo 12. Nós chegamos aqui na altura do capítulo 7 e ele então tem uma conclusão e ele começa dizendo, portanto, depois disso tudo que eu falei, portanto, concluindo, finalmente, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. E desde o versículo 12, então, Paulo vem desenvolvendo um discurso sobre relações sociais, sobre relacionamentos. A maneira como devemos nos relacionar com Deus, a maneira como devemos nos relacionar com os cristãos, a maneira como devemos nos relacionar com os não cristãos e, finalmente, a maneira como nós devemos nos relacionar com o Estado. Certo? E eu gostaria que você acompanhasse comigo. A partir do versículo 12, então, ele começa falando como são esses relacionamentos. Como Deus quer que nós tratemos, como Deus quer que nós desenvolvamos esses relacionamentos sociais que nós temos todos os dias. E ele começa dizendo, olha, portanto, irmãos, igreja, eu rogo, eu peço encarecidamente que vocês, pelas misericórdias de Deus, ofereçam um sacrifício vivo, através de um culto racional. O culto racional. O culto racional não é um culto que se desenvolve apenas numa reunião em um domingo à noite, ou uma quarta-feira à noite, como nós estamos fazendo hoje. Não, o culto racional é uma vida de culto. É uma vida em louvor e adoração ao Senhor. É um sacrifício vivo. É um sacrifício que não se consome em apenas uma reunião. Não, é um sacrifício que se consome no dia a dia. Na nossa maneira de viver, na nossa maneira de existir. E ele prossegue dizendo no versículo 2, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, não se amoldar, não entrar na forma desse mundo. Paulo desenvolve essa figura de linguagem muito interessante. A forma em que um filho de Deus, um cristão, deve ser esculpido, deve ser esculpida, é a forma do céu. Não a forma, não o padrão desse mundo, mas um padrão celestial. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos embaixadores do Rei, embaixadores do reino, embaixadores do céu. E nós estamos aqui, mas nós estamos representando os interesses de lá. Então nós não podemos viver como quem é daqui. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Então a forma, o padrão, a vestimenta com a qual nós devemos nos vestir é uma vestimenta do céu. É uma vestimenta do reino de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. E a gente entrando nessa forma, ele prossegue dizendo, no versículo 2, nós seremos capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Ele então nos concita
a não nos considerarmos um padrão muito elevado, mas sermos equilibrados. Nós temos a tendência de querer nos olhar para nós mesmos, de querer olhar para a nossa inteligência, para a nossa sabedoria, nos acharmos melhores que os outros. Mas o sentimento de Cristo não é esse. O sentimento de Cristo é de nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. É de sermos humildes, de sermos equilibrados. No versículo 5, então, ele começa a desenvolver, nós falamos de relação dos cristãos com os céus, com Deus, mas no versículo 5, então, nós começamos a desenvolver as relações dos cristãos com outros cristãos. Como deve ser a nossa relação entre nós que somos irmãos? Paulo vem dizendo que assim também nós, em Cristo, formamos um só corpo. Nós somos um só corpo. Nós temos uma só finalidade. Nós temos um só objetivo. Mas esse corpo que é um, tem várias funções. E cada um exerce uma função diferente. Cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem um ministério, uma tarefa a exercer de forma diferente. E ele vai então dizendo quais são essas tarefas. Ele vai dizer que tem gente que tem o dom de profetizar, tem gente que tem o dom de servir, tem gente que tem um dom para ensinar e deve ensinar, tem gente que tem um dom de trazer ânimo, de encorajamento às pessoas, tem gente que tem um dom de contribuir, de generosidade, de repartir. Tem gente que tem o dom para exercer liderança. Essa pessoa então precisa organizar as coisas, precisa colocar as devidas coisas nos seus lugares, precisa organizar pessoas, colocar pessoas juntas para trabalhar. É isso que o líder faz. Existem pessoas também que têm talento com misericórdia. E essas pessoas precisam exercer essa misericórdia com alegria. É isso que está escrito aí no versículo 8 do capítulo 12. E todos esses dons, todas essas tarefas, todos esses objetivos, versículo 9, precisam ser exercidas com o quê? Com amor. É o amor que dá liga a todos esses membros. É o amor que dá liga a todos esses instrumentos. E o amor não deve ser fingido. Nós devemos amar o amor. O amor seja sincero. Nós precisamos amar o que é bom e odiar aquilo que é mal. E então nessa liga que é o amor, o que o corpo deve fazer? Versículo 9. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Os irmãos estão comigo até aqui? É assim que o corpo de Cristo tem que funcionar. Com a liga do amor. Que amor? O amor fraternal. Dedicando-nos uns aos outros. Então eu me dedico a você. Você se dedica ao irmão que está do seu lado. O outro irmão se dedica ao outro. E assim nós vamos nos dedicando uns aos outros. Vamos nos ajudando uns aos outros. E assim as coisas começam a fluir de acordo com o amor de Deus. E é assim que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Filhos de Deus com filhos de Deus. Mas a partir daqui, Paulo começa a falar como deve ser a nossa relação com os não cristãos. Como é que a gente relaciona, como é que a gente desenvolve o relacionamento com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Versículo 14. Perceba que esse padrão de relacionamento com as pessoas lá de fora é exatamente o contrário do padrão que nós temos no mundo. Se no mundo as pessoas andam aí xingando, as pessoas andam maldizendo, as pessoas andam proferindo maldições, jogando pragas, nós somos diferentes. Versículo 14. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Abençoe. Nós como filhos de Deus, nós como cidadãos do mundo, nosso papel é abençoar. A gente nasceu para abençoar, nunca para amaldiçoar. Amém? Nosso papel é abençoar. Nosso papel é amar aquilo que é bom e odiar aquilo que é mal. Versículo 17.
Não retribuam ninguém mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O cristão, ele precisa fazer o que é correto aos olhos de todos. Ele precisa ser irrepreensível, que não se pode repreender, alguém que não se pode chamar atenção, alguém que é exemplo positivo em tudo aquilo que faz. Esse é o cristão. Versículo 18: façam todo o possível para viver em paz. Viver em paz. Paz com todos. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas que veem o Senhor são aquelas pessoas que seguem a paz. São aquelas pessoas que vivem em paz. Aquelas pessoas que promovem a paz. Versículo 20. E se um dia, se o seu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, não é para você tripudiar em cima do seu inimigo e se aproveitar, e agora eu vou pisar em cima. Não. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. A única arma que vence o mal é o bem. Mal contra mal só gera mais mal. O mal contra o bem, esse ciclo é interrompido. Vençam o mal com o bem. A gente vence o mal é com o bem. E no capítulo 13, nós temos então o nosso relacionamento com o Estado. Como que o cristão se relaciona com o Estado? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Porque a autoridade, versículo 1, não há autoridade que não venha de Deus. Não, a autoridade vem de Deus. E toda autoridade que há foi estabelecida por Deus. De modo que se a autoridade... Que autoridade, Wesley? O policial, o juiz, o delegado, o professor, as leis também são autoridade. Se a autoridade que há foi instituída por Deus e alguém não gosta da autoridade, alguém resiste à autoridade, alguém se rebela contra a autoridade, versículo 3, esse alguém está se colocando contra o que Deus instituiu. Olha que pesado, né? Se alguém se rebela contra a autoridade, o pai, a mãe, está se colocando contra o que Deus instituiu. E mais grave com isso, trazem sobre si mesmos condenação. Quem resiste à autoridade atrai sobre si condenação. Porque a autoridade foi colocada por Deus com um objetivo. Sim, qual o objetivo? Versículo 4. A autoridade está a serviço de Deus para o seu bem. Paulo está dizendo. A autoridade está a serviço de Deus para o bem daquele que é justo, para aquele que é fiel, para aquele que é obediente. Para isso que a autoridade serve, para defender o que é bem, o que é bom. De modo que quem faz o que é bom, quem faz o que é certo, não precisa ter medo da autoridade. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.
Então, uma autoridade é ministro de Deus. Imagine você, que você está no ônibus lotado. E então nesse ônibus vem um cara e sequestra esse ônibus. E então um agente, uma autoridade pública, um policial se posiciona e então consegue impedir a atuação desse delinquente, desse bandido, para salvar as 30 e poucas pessoas de bem que estão nesse ônibus. Esse policial é uma autoridade de Deus. E ele está agindo em nome de Deus. É claro que a autoridade abençoada por Deus e a serviço de Deus, ela cumpre estritamente o seu dever legal. Quando a injusta agressão cessa, é preciso também que a autoridade se contenha. Porque se a autoridade abusa do seu poder, abusa da sua autoridade, ela então não está agindo mais a serviço de Deus. Ela está agindo em seu próprio nome. Versículo 5. Portanto, o conselho de Paulo para a igreja, para os servos de Deus, é que a gente seja submisso à autoridade. Não apenas por causa da punição, mas também por questão de consciência. Obedecer à autoridade é uma questão de consciência. Se você não obedecer e você for sensível à voz do Espírito Santo, é inevitável que ele te incomode, que ele perturbe a sua consciência, que ele faça você se sentir mal com isso. Porque o padrão para filhos de Deus não é rebelião, não é resistência. O padrão para os filhos de Deus é a obediência. E então, nós chegamos ao versículo 7. Portanto, depois que Paulo disse isso tudo sobre as autoridades, sobre a nossa relação de entre cristãos e cristãos, entre cristãos e não cristãos, entre cristãos e o Estado, entre cristãos e o próprio Deus, Paulo então conclui dessa seguinte forma: portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Portanto, dai a cada um o que deveis. E eu gostaria de frisar essa última palavra aqui, deveis, que vem de dever. Essa palavra precisa ser frisada, dever. Porque nós estamos numa sociedade, pelo menos por onde eu passei, por onde eu vivi, em que se frisa muitos direitos. Você tem direitos. Você precisa perseguir, você precisa reivindicar os seus direitos. Você precisa conhecer os seus direitos, você precisa exigir que o seu direito faça-se prevalecer. Mas na palavra de Deus, a relação que nós temos para cristãos, o que baseia os nossos relacionamentos sociais é o dever. Dever. Porque para o cristão, nós temos, só fazer uma pausa antes de eu falar isso. Nós temos uma Constituição brasileira baseada em deveres e direitos, obrigações e direitos, não é verdade? Mas diante de Deus, eu vejo nas Escrituras uma coisa um pouco diferente, para dizer de uma forma bem leve. Nós temos deveres, e nós temos dons, presentes, graça de Deus. Nós não temos deveres e obrigações, deveres e direitos diante de Deus. Não, nós temos deveres de um lado
e a graça do outro lado. Para com Deus nós não temos direito algum, o que nós temos é graça. E a graça é o quê? A graça é um dom, é um presente, é um favor que é concedido. E aliás, já foi concedido. Então, para quem foi alcançado por essa graça que foi concedida, resta-nos fazer o quê? Resta-nos os deveres. Resta-nos as obrigações. Porque o que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. E depois que Ele faz, depois que nós somos transformados, depois que nós nos convertemos, e depois que nós somos selados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor nos sela com o Espírito Santo para que vivamos e façamos as boas obras. E quando cumprimos os nossos deveres como cristãos e cidadãos, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Quando nós cumprimos com os nossos deveres, o nome do Senhor é glorificado. Sabe? O cristão precisa ser alguém que é tudo de bom. Alguém que faz tudo certo. Alguém que faz, sabe? Nós precisamos caminhar com esse ideal em foco. Porque o conselho de Deus para nós, como nós lemos aqui, o padrão de Deus para nós, é que a gente se amolde a Jesus. No versículo 14 do capítulo 13, ele diz assim, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A roupa que Jesus tem para a gente vestir, a roupa melhor que Deus tem para nós vestirmos, é a roupa de Jesus. É a roupa de Jesus. E quando a gente estiver vestido nessa roupa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? O nome do Senhor vai ser glorificado. Tem um pessoal avacalhado por aí, que fala assim, olha irmão, não olha para mim não, olha para Jesus, porque eu só falho. Não tem um pessoal assim, não tem? Mas, me desculpa, mas não é assim. Não é essa a recomendação bíblica, não é esse o padrão. Paulo vem e fala assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos estar em condições de dizer, olha, podem me imitar, podem caminhar atrás de mim, que eu estou caminhando atrás de Jesus. Eu estou andando atrás dele, eu estou me esforçando para fazer a vontade dele. Então a recomendação de Paulo é que a gente, sabe, a gente vista essa roupa de Jesus para a gente ficar parecido com ele. Para a gente fazer o que ele fez, para a gente andar como ele andou, para a gente sentir como ele sentiu, para a gente falar como ele falou. Esse é o padrão, até que cheguemos à perfeita estatura do varão perfeito, que é Cristo. Entende essas coisas? Então, é assim que nós devemos nos relacionar. Uns com os outros, nós com Deus, nós com os não cristãos e nós com o Estado. E hoje nós vamos praticar essas coisas com umas autoridades que nós temos aqui, duas autoridades, pastor Paulo e a pastora Márcia. Terça-feira foi aniversário da pastora Márcia e quarta-feira é aniversário do pastor Paulo. E nós nos reunimos e nós chegamos à conclusão que hoje era o dia da gente honrar essas duas autoridades. Hoje era o dia
que a gente combinou da gente glorificar a Deus pela vida deles. Porque nós devemos dar a cada um o que merece, não é verdade? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E nós temos duas autoridades honradas aqui essa noite. E essas são duas pessoas que merecem a nossa honra. E eu vou convidar a pastora Lu aqui, que ela vai assumir as homenagens. E nós vamos honrar pastor Paulo e pastora Márcia. Porque são duas autoridades que foram instituídos por Deus. E, sabe, se você tem dúvida de o que Jesus faria em uma decisão da sua vida, olha, eu digo para você, olhe para o pastor Paulo e para a pastora Márcia. Muito provavelmente eles estarão fazendo a mesma coisa que Jesus faria. Então, eu tenho orgulho de, como pastor dessa comunidade de fé, dizer para todos: vamos imitá-los, porque eles estão imitando Jesus. Sabe? Pode imitá-lo, pode imitar. Hoje eu peguei a camisa mais florida que eu tinha no meu guarda-roupa. Pode imitá-los, que muito provavelmente eles estarão imitando a Jesus. E é vontade de Deus que a gente honre, que a gente dê honra para quem tem honra. E nós, como comunidade de fé, nós precisamos honrar o pastor Paulo e a pastora Márcia, porque são pessoas que não têm medido esforços, não têm medido dedicação. São pessoas que a gente encontra com eles e olha, eu não consigo falar de outro assunto com eles que não seja Rocha Viva. Pastor Paulo nem de futebol ele gosta. O negócio do pastor Paulo é Rocha Viva Esporte Clube. E a pastora Márcia nem de salão. Então, concorda comigo, pastora Lu? Devemos honrá-los. Devemos honrá-los. Devemos abençoá-los. E o último versículo, me permita, pastora Lu. É o versículo 8. Nós lemos até o 7, não foi? Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido toda a lei. Então, se o cristão tem que ser tudão, tudo de bom. A única coisa que você pode ficar devendo na praça é amor. Não porque você não está dando amor, mas porque amor é algo que você pode dar sempre mais. E quanto mais amor você der às outras pessoas, mais parecido com Jesus você vai ficar. Então, a recomendação nossa é que se ame. Ame-se, amem, vamos amar sem moderação. Vamos amar com excelência, vamos amar mais e mais. Vamos amar Paulo e Márcia. Amém? Como eles nos amam. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Muito bem. Amigos são pessoas que têm coisas em comum, que gostam da companhia um do outro. Vou esperar, né? Abraçar. Muito bem. Amigos são pessoas que têm alguma coisa em comum, né? Que gostam de estar juntos. É com quem a gente se dá bem. Mas um amigo verdadeiro é uma pessoa mais chegada do que um irmão.
nossos amigos nos influenciam. A amizade verdadeira, ela dura para sempre. E é com muita gratidão que eu digo e faço valer a minha voz na vez de vocês e dizer que a gente pode perceber que vocês dignificam e espalham com muita sabedoria, com muito cuidado, algumas características básicas da amizade. O primeiro dele é o amor, que é a chave para qualquer bom relacionamento. Segundo deles é a união, porque amigos gostam de estar juntos, mesmo quando o pastor Paulo fala: não, vou não, quero não, vou não, quero não, não vou, não quero, não estou em casa, não, fica lá escondidinho, né, no canto dele, mesmo quando ele faz isso, mas ele gosta de estar junto também. Vocês dignificam o respeito, porque um amigo não é um meio para atingir um fim, mas ele tem valor em si mesmo. A amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura o seu bem. O outro quesito é a honestidade. A mentira destrói amizades. O amigo diz a verdade em amor, mesmo quando o outro não vai gostar, e para que seja em prol do seu bem. Às vezes eles nem dizem, eles apenas olham, ou apenas estão conosco, e a gente compreende isso e capta. Outra característica que vocês têm é a ajuda, porque amigo verdadeiro ajuda o seu companheiro quando sabe que está passando por dificuldade. E o outro quesito é a confiança. Na amizade verdadeira não há lugar para inveja, fofoca, nem traição. Um verdadeiro amigo não é perfeito, mas é uma pessoa, acima de tudo, confiável. Então, enquanto comunidade de fé, representando aqui essa família enorme, nós queremos dizer para vocês que nós os vemos como amigos. Entendemos, compreendemos, aceitamos o pastoreio de vocês, entendemos as chamadas para correção, para orientação, para o conselho. Agradecemos toda a disponibilidade que vocês têm em nos atender sempre, sempre e sempre, não nos deixando no vácuo, mesmo quando a gente manda uma mensagem, manda um WhatsApp, vocês estão lá, nos respondem, nos atendem, e isso é muito gratificante. E nós glorificamos a Deus porque vocês falam a mesma língua que nós, e a gente se entende bem. E a gente quer comemorar esse dia, não é porque é Natal, nem porque é ano bom, não é porque aconteceu nenhum sinal no céu, ou aconteceu nenhum Armagedon, não tem nenhum ET brincando no nosso quintal, não é nenhuma data extremamente especial, é simplesmente porque I just go to say I love you. Só estamos aqui porque amamos vocês, é por isso, né? Parabéns, que o Senhor nos abençoe. Nós queremos convidá-los aqui para a gente orar por vocês, porque nós sabemos que dentro do convívio diário a gente se desgasta muito em doar. Nós queremos agora retribuir. Quero convidar os pastores que representam essa comunidade também. Pastor Gil, pastora Sandra, pastor Anderson, pastora Fabiana, pastora Juliana, outras Anas.
roda, fazem ciranda para poder homenagear outros amigos. Nós amamos vocês. Queremos nesse instante pedir ao Senhor que renove as forças de vocês. E assim, simbolicamente, como estamos aqui de mãos dadas, fazendo um círculo, que nós possamos manter essa comunhão em crescimento, em graça, em sabedoria, respeitando-nos uns aos outros, compreendendo as nossas limitações. Amamos vocês principalmente porque vocês não mentem para nós, que são excepcionais, que são seres celestiais. Vocês são humanos, têm falhas, e nós entendemos e compreendemos isso, e isso torna a nossa caminhada real, torna-se verdadeira, e é por isso que nós queremos agradecer-vos por serem verdadeiros. Senhor, nós queremos apresentar os nossos pastores aqui nessa noite. Pastor Paulo, como líder maior, chefe maior dessa comunidade. Nós queremos pedir que o Senhor renove as forças dele, que onde haja uma ponta de desânimo, de cansaço, que o Senhor fortaleça, que o Senhor revista, que o Senhor renove, porque dias melhores virão, nós cremos nisso, e que nenhum empecilho irá atrapalhar a jornada, o propósito e os sonhos que o Senhor tem para este homem de Deus. Abençoe a sua casa, o seu lar, abençoe como marido, abençoe como pai, que ele seja exemplo, que ele seja luz, que ele seja forte, que ele seja aquilo que o Senhor quer que ele seja. Abençoe a pastora Márcia, que o Senhor renove as forças da sua filha, fisicamente, espiritualmente. Senhor, que a alma dela seja revestida. Senhor, que todas as dores, que todas as angústias sejam retiradas para a glória do teu nome, que a energia da tua vida seja revigorada, para que ela possa, Senhor, abençoar cada vez mais os filhos de Deus, que ela seja uma excelente esposa, continue a ser uma excelente mãe para o seu filho, e mãe para os filhos, ó Deus, que ela conquistou durante essa jornada. Nós queremos declarar a eles o nosso amor, e colocar à disposição deles a nossa amizade. Em nome de Jesus. Amém.
lá? Então vamos! 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, Te dê santidade, muitos anos de vida. Muitas felicidades. Olha só, vocês vão se sentar agora, a gente vai comungar. Nós vamos comer alguns brinquedinhos aí, degustar uma coisinha. E eu não vou falar, não vou pedir para ele falar não, porque ele não vai dar conta. Então, parabéns, viu, pastor? Fique à vontade, vamos conversar. E o pessoal vai tocar e cantar pra gente aí. Eu quero apresentar para vocês a minha mamãe, minha sogra. Olha só, eles vieram. Minha tia Alcina, minha tia Vilma. Fiquem de pé, por favor, para a galera conhecer vocês. Glória a Deus. E hoje meu filho está aqui também. Daniel, por favor, fica de pé, por gentileza. Olha aí, que bênção. Glória a Deus. E vocês são uma colheita de 40 anos na presença de Deus. Às vezes as pessoas perguntam para nós: nossa, como foi assim, tudo tão de repente? Tem só 5 anos que vocês recomeçaram. Não, não tem só 5 anos. Tem 40 anos. Eu aceitei Jesus aos 10 anos. Uma semana depois eu estava na rua, entrando nos prostíbulos, nos guetos, na cidade de Anápolis, falando de Jesus. Então vocês são colheita. As pessoas às quais eu tive o privilégio de ganhar para Jesus lá, estão sendo colhidas como um presente em outras comunidades de fé. E o Senhor me deu vocês enquanto colheita. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigado. Essa canção é muito eu, né? Eu sou o cara mais improvável para tudo que Deus já fez até aqui. Eu tenho um círculo de amizade de pastores grande. E o que eles mais me perguntam é como é que nós conseguimos ser uma igreja assim. E eu não tenho respostas. De verdade. Sempre que eu estou em casa pensando em vocês, eu fico pensando, meu Deus, é muito louco, porque essa igreja era para estar vazia só comigo, por tudo que eu sou, por tudo que eu falo, por quem eu sou, pelo jeito que eu prego. Mas Deus está nos unindo para um grande propósito, eu acredito nisso. O propósito de levarmos o Evangelho. E eu quero dizer para vocês o que já disse aqui, vou repetir. Eu jamais conseguiria ser pastor de outra igreja que não fosse essa. Amém? Jamais. Eu amo ser pastor e ser pastor dessa igreja. Amém? Porque o que nós estamos construindo é único. Como eu já preguei aqui também, não com soberba, mas é único o que Deus tem nos dado como porção de igreja. Nós estamos andando de verdade na contramão de tudo aquilo que as pessoas estão estabelecendo como igreja. Tudo, literalmente tudo. Nós trabalhamos com desconstrução para depois construir. Isso é muito difícil. Eu queria agradecer a Deus por sua vida. Queria agradecer a Deus por cada um de vocês, pela equipe de pastores, de líderes,
você que tem arregaçado as mangas aqui nesse lugar. E o Senhor tem muito a fazer e conta com você. Amém? Obrigado pelo carinho. Obrigado por me suportar como seu pastor. Que eu sei, sabendo quem eu sou, que não é fácil. Mas todas as vezes que nós nos posicionamos, é como um pai que está cuidando de um filho. Amém? É com muito amor, é com muito carinho, e é com muito tremor e zelo diante de Deus que eu e minha esposa pastoreamos essa igreja. E só o fazemos porque você está aqui. Só é possível porque nós temos uma equipe, né? E a equipe que Deus nos deu é extraordinária. Vocês são extraordinários. Eu amo vocês muito, de montão, viu? De montão. Vamos caminhar, vamos continuar servindo ao Senhor. Vamos continuar cuidando de gente. Vamos continuar pregando o Evangelho. Esse lugar, daqui a poucos meses, vai se tornar tudo aquilo que Deus desenhou. Tanto em matéria de pessoas que vão chegar, estão chegando e continuarão chegando. Nós vamos pular para aquele lado de lá. Eu acredito nisso. Nós não vai caber do lado de lá. E nós vamos fazer a galeria. Eu acredito demais nisso. Eu acredito. Porque Deus nos trouxe para esse lugar para fazer essa obra. A obra de crescimento da igreja. De crescimento, necessidade. Que essa cidade aprenda que é possível ser igreja do jeito que Deus desenhou a igreja. Amém? Eu acredito numa igreja forte. Eu acredito em famílias estruturadas, em famílias fortes. Eu acredito no reino de Deus. Eu acredito em vocês. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito demais. Damos a nossa vida, eu e a pastora, tanto quanto nós acreditamos. Amém? Quero agradecer minha mãe, que está aí, minha sogra, minha outra mãe, né? Tia Vilma, tia Alcina, Daniel, nosso filho. Deus abençoe vocês. Participe aí, vamos ter comunhão juntos, amém? Não sei nem quantas horas são. Quantas horas? 8h40. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Escute o que eu vou te falar agora, que é muito importante. O quanto eu amo ser pastor de vocês. Eu estava ali sentado pensando assim: eles não vão lavar meus pés. Estava sentado, eles não vão fazer isso. E eu estava procurando uma bacia, uma toalha. Então eu amo vocês porque vocês já me conhecem, né? Pastor, tem alguma coisa errada com lava-pé? Não. É eu que não gosto mesmo. É comigo, é só eu. Falei, eles não vão lavar meus pés. Obrigado por não lavar meus pés. Amém? Amo vocês. Essa semana tem de casa em casa. Essa semana tem edificação mútua. O pastor Gil vai estar aí? Tá tudo certo? Quarta-feira, pastor Gilberto, edificação mútua. Nossa semana segue normalmente. Amém? Fique atento aos avisos, a comunhão, os cultos, o de casa em casa, detox. E domingo que vem nós nos encontramos como igreja para celebrarmos ao Senhor. Obrigado. Amo vocês. Deus abençoe. Beijo no coração.